Alô, gente, vocês estão me ouvindo? Tá, ok, olha. Pois, boa tarde, gente. Eu quero abrir aqui essa palestra que vai ser dada pela professora Ilma, professora nossa do Leti, sobre o tema de computação quântica. E, enfim, ela vai dar continuidade e vai poder falar melhor do que eu. Eu posso falar com a professora. Olá, obrigada. Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo tranquilo aqui com a minha parte da apresentação? Alguém pode me dar um feedback aí, dizer se o áudio tá bom, a imagem? Joia, obrigada, João Lucas. Bom, gente, muitíssimo obrigada pelo convite. É a segunda vez que eu vou falar de computação quântica nesse contexto, né, da nossa Semana da Tecnologia, da nossa CETIC, e eu agradeço bastante o convite, e eu espero que vocês gostem do tema. O tema é atual, vocês vão ver, eu espero, né, que vocês fiquem acordados até lá, vocês vão ver mais para o final da apresentação de que é um tema não só atual, mas é considerado hoje a nova corrida, né, tecnológica moderna, né, da era pós-guerra, né? Teve a corrida espacial e a corrida tecnológica atualmente é a computação quântica. Bom, agradeço mesmo do fundo do coração o convite. Espero que estejam todos bem. Sinto saudade, não só da sala de aula, mas de poder fazer essa apresentação como foi, né, no ano passado, a gente, né, presencialmente. Mas é isso aí, né? A gente espera que em breve a gente, quem sabe, né, na próxima CETIC a gente vai estar novamente todo mundo junto, né? Presencialmente e trocando ideias de uma forma que a gente está mais acostumado. Então vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Ilma Vasconcelos e eu sou professora do Departamento de Engenharia e Teleinformática da Universidade Federal do Ceará e trabalho nesse tema de computação quântica. Como vocês vão ver, na verdade, hoje em dia eu posso dizer que eu trabalho com estatística, né? Mas sempre aqui voltado com um pezinho aqui em análise de dados agora atualmente, né? De experimentos dessa parte de computação quântica. Ok, alguém está me avisando aqui? Caso eu queira ver o chat do YouTube, é só clicar no comments ali em cima. Tá joia, bem aqui. Vocês vão ter um pouquinho de paciência comigo. Ai, gente, vocês já tinham colocado aqui um monte de comentário. Olha, dizendo que o slide tá bonito. Obrigada, Léo Vitor. É o slide moderno. Rapaz, eu tive que me reinventar nessa história toda, né? Da aula, né, gravada, de essa nossa... Então, tive que até os meus slides estão diferentes. Então, vamos lá. Oh, meu Deus do céu, obrigada, Dinardo. Então, vamos lá, gente. Só um pouquinho de paciência comigo, porque vocês sabem, né, que às vezes a comunicação aqui eu trabalho com computação quântica, mas sou limitada na computação clássica, né? Vamos botar assim. Então, eu vou falar um pouquinho da parte, né, computação quântica, dois nomes, computação e quântica. Eu vou começar falando um pouquinho de quântica, tá certo? Eu vou dizer um pouco historicamente aqui, né, no contexto da história, como é que a gente chegou nessa história toda de quântica. Tudo começou nessa conferência, para você ver, né, como conferência é uma coisa importante, né? É uma coisa legal de existir. A gente troca muita ideia. Na hora que a gente troca ideia, novas ideias aparecem, coisas surpreendentes, novas, né? E tem mais. Hoje em dia, eu estou aqui falando para vocês de uma área, certo? Que é tecnologia, não tenha dúvida, mas que nasceu numa conferência de ciência básica. Como eu diria, né, como quase tudo, né, quase toda a tecnologia. É um resultado, muitas vezes indireto, às vezes bem mais direto, e também, mas sempre um resultado de pesquisa básica. Então, tudo começou nessa conferência em 1927,
que hoje é conhecida como a Conferência da Solvay. No Instituto Internacional, né, de Física e Química, né, de Solvay, em Bruxelas, Bélgica. Tudo começou lá e essa foto é a foto dos participantes dessa conferência. E tem aqui algumas pessoas que eu acredito que vocês devem conhecer de fama, né? O Albert Einstein, acho que todo mundo conhece, né? O cientista mais famoso do mundo até hoje, né? Mas tem também o Schrödinger, que é considerado um dos pais da mecânica quântica, né? Ao contrário de algumas áreas, né, que temos por aí, não existe um único pai ou a única mãe da mecânica quântica. A mecânica quântica tem muitos pais e algumas pouquíssimas mães, né? Mas foi realmente uma coisa que foi desenvolvida ao longo de alguns anos e tem a contribuição de muitas pessoas. Mas aqueles trabalhos iniciais, certo? Tem alguns nomes que até hoje ficaram como os pais da mecânica quântica. Então, bora lá. Tem o Schrödinger, que quem estuda mecânica quântica, quem estuda quântica, ouviu falar de quântica alguma vez na vida, vai saber das equações de Schrödinger, né? Então, é esse cara aqui. Tem o Heisenberg, do princípio de Heisenberg, né? Tem o Dirac, que foi quem desenvolveu toda a matemática, a notação matemática que está por trás da mecânica quântica. Foi esse cara aqui, né, o Dirac. A Marie Curie, ela estava nessa conferência, né? Eu acho que eu não preciso fazer nenhuma apresentação, assim como eu não preciso fazer nenhuma apresentação do Albert Einstein, eu acho que eu também não preciso fazer nenhuma apresentação da Marie Curie. Eu diria que a Marie Curie foi a pesquisadora que tornou, inclusive, a vida de outras pesquisadoras tão difíceis, porque ela era tão espetacular que, em seguida, a comunidade científica ficou sempre esperando que as próximas mulheres fossem assim, espetacular como a Marie Curie, né? E nem todo mundo consegue ser, porque ela é, inclusive, uma das pouquíssimas pessoas no mundo que ganhou o prêmio Nobel mais de uma vez, para vocês terem uma ideia. Então, é difícil de competir, né? É difícil de querer até ser igual, né? Pois é. E o outro é o Planck, que tem a constante de Planck, que também é uma das... a constante, né? Mais conhecida da mecânica quântica. Pois foi aí que começou toda essa história de mecânica quântica. Eu vou falar de algumas características da mecânica quântica. Então, a gente diz que algumas dessas características elas são bizarras, porque vamos dizer assim, elas vão de encontro ao que a gente intuitivamente acharia que acontece, certo? Então, a primeira característica da mecânica quântica é que a gente tem o que a gente chama de superposições de estados. Então, o mesmo sistema físico, ele pode estar numa superposição de estados, ele pode estar em mais de um estado ao mesmo tempo. E se você quiser saber, né, qual é o estado em que aquele sistema se encontra, né, você faz uma medição, você encontra um resultado, você faz o colapso, né, do seu sistema, né, no estado medido. Então, são características, a gente realmente, na física clássica, a gente nunca ouviu falar nisso, né? De um sistema estar em mais de um estado ao mesmo tempo. É o que a gente chama de superposição. O outro é o colapso que eu já falei para vocês. Então, o sistema ele pode estar numa superposição, né? Então, eu posso ter aqui, eu coloquei já, né, de propósito, já entrando naquela ideia do gato de Schrödinger, né? Eu posso ter aqui um sistema que está na superposição, né, do gato vivo com o gato morto, né? Se você mede, então o seu sistema colapsa. Na hora que você medir, você vai descobrir ou o gato está vivo ou o gato está morto, certo? Esse aqui é um famoso experimento mental, né, do Schrödinger, que é conhecido até hoje, né? O gato de Schrödinger, eu acho que é mais famoso do que o próprio Schrödinger, né? Pois é, uma outra característica que é bem bizarra da mecânica quântica é o emaranhamento. E o que é esse emaranhamento? É o seguinte, se você tem dois sistemas que foram criados emaranhados, né, mesmo que esses sistemas sejam separados espacialmente, você separa espacialmente esses dois sistemas, se eles foram criados emaranhados, quando você mede um sistema, você afeta a medida do outro. E assim, é uma coisa muito estranha do ponto de vista do que a gente tinha costume, né, em toda a nossa vida acadêmica e vida científica e de ciência, considerando a mecânica clássica, a física clássica, emaranhamento é uma coisa que não faz o menor sentido, né?
mas é uma característica da mecânica quântica. E o outro é a incerteza, né? Você não consegue medir duas variáveis que a gente chama de variáveis complementares, né? Ao mesmo tempo, a não ser que você abra mão, né, da certeza em uma delas. Então, variáveis conjugadas como x e p, né? Ou seja, momento e posição. Se você mede você tem um bom resultado de medida nesse que você mediu, o preço que você paga é que você tem uma incerteza, né, no outro. Você não consegue, então, posição e momento, por exemplo, espaço e tempo, são duas outras variáveis, né, conjugadas que a gente também não consegue medir com certeza as duas ao mesmo tempo, por causa do princípio da incerteza. Então, essas características, elas são bem próprias da mecânica quântica. Então, são coisas que a gente não tem nada parecido no nosso mundo clássico, né, que a gente estuda normalmente. Então, o gato de Schrödinger foi a ideia, né, o pensamento, experimento, né, apenas imaginário, né, do Schrödinger, que a ideia é você ter um gato dentro de uma caixa, e nessa caixa tem um vidrinho de uma coisa radioativa, tá? Que pode ou não ser liberado, pode ou não ser quebrado, esse vidrinho. E você não tem acesso de forma alguma a dentro da caixa. Você não sabe o que está acontecendo lá dentro. Então, antes de você olhar, você diz que o gato ele está vivo e está morto. Você não sabe? Né? Na hora que você mede, aí sim, você vai colapsar o seu sistema em um dos estados, você abre a caixa e realmente você vê, né, se o gato está vivo ou está morto. E a ideia básica por trás da computação quântica é usar essas características, certo? Em nosso proveito. Ou seja, vamos ver o que é que a gente consegue arrancar de desenvolvimento tecnológico usando essas ideias, usando essas bizarrices da mecânica quântica. Então, bora lá, né? Vamos começar, então, falando aqui, tentando explicar um pouquinho mais o que é o emaranhamento. Na sala de aula é bem mais simples, né, as palestras ao vivo, porque a gente tem outras pessoas olhando para a gente, então fica mais fácil, a gente gagueja menos. Esse negócio de ficar você olhando para uma webcam aqui é complicado, assim, às vezes me atrapalha, vocês têm um pouquinho de paciência comigo. Então, bora lá. Vamos imaginar que a gente tem um par de qubit emaranhado. Quando eu falar aqui qubit o tempo todo, eu já estou aqui me apropriando de um termo que eu nem introduzi, mas você pensa em qualquer sistema físico que obedeça à mecânica quântica, certo? Porque o qubit nada menos é do que o nosso bit quântico, tá joia? Então, por enquanto, toda vida que eu falar, imagine que eu estou falando, então, um sistema quântico, um sistema físico que obedece à mecânica quântica. Então, vamos imaginar que a gente cria dois sistemas físicos emaranhados, ou seja, um par de qubits emaranhados. Eu posso fazer isso, por exemplo, usando a luz. Eu posso pegar um laser, passar por certos tipos de cristais, certo? E eu saio com dois feixes, certo? Cujos fótons que pertencem a esses feixes, eles são emaranhados. Então, quando você mede um, você afeta a medida do outro. E a gente vai ver, eu espero, né, como. Então, a gente vai pegar o nosso par de qubit. Eu vou ficar com um qubit desses aqui em Fortaleza, tá? Se quiser, a gente pode ir lá para Beira-Mar, né? Uma vista bonita, mas aqui em Fortaleza. E eu vou pegar o outro qubit e vou mandar para alguém que está lá na Lua. Tá? Para você ficar bem claro, para ficar bem claro mesmo, de que pode estar afastado espacialmente. E mesmo assim, isso aqui vai acontecer, isso que eu vou explicar. Então, mesmo se eu mover um dos qubits para a Lua, o estado global desses dois qubits, desses dois sistemas, ele jamais será descrito como em termos dos estados individuais de cada um desses sistemas. Tá? Em particular, se a gente fizer a medida em um sistema, em um dos qubits, a gente modifica o outro qubit, a gente modifica o outro sistema que ainda nem foi medido. Certo?
Então, vamos falar aqui um pouquinho de como é que começou toda essa ideia da computação quântica. A ideia surgiu com o fato de que a gente não tem uma forma de simular a física quântica em um computador clássico padrão, certo? É bem complicado. A gente não tem espaço suficiente para fazer simulações, certas simulações, né? Tentar simular alguns sistemas quânticos, certo? Em um computador clássico. A ideia toda surgiu daí. Surgiu em 82 com o Feynman. Ele propôs a ideia de criar essas máquinas baseadas nas leis da mecânica quântica, em vez das leis da física clássica, que são as máquinas que a gente tem atualmente. Joia? Para cada pessoa que eu estou mencionando aqui nessa brincadeirinha toda, eu estou colocando a formação ou, na verdade, a atuação dessa pessoa e onde. Para vocês verem que teve gente de várias áreas contribuindo de formas bem diferentes. Então, o Feynman, ele era físico, né, da Universidade de Cornell. Pois é, mas aí ninguém sabia como é que seria um computador quântico, né? Como assim, né? O que seria isso? Aí o Dalt, em 85, propôs o conceito matemático da máquina de Turing quântica, tá? Mostrando que os circuitos quânticos são universais. Tá? Isso colocou esse conceito, essa ideia de computação quântica, numa base teórica sólida pela primeira vez. Então, em 1985, com esse físico da Universidade de Oxford. Você vê, né? É uma área nova, né? Mas aí alguém pode vir e perguntar, né? E perguntaram na época. Poderia um computador quântico resolver um problema com o qual as pessoas realmente se importam? Porque cá entre nós, se for para a gente criar alguma coisa muito difícil de criar, e no fim das contas, simplesmente fazer as mesmas coisas que a gente faz hoje, então por que a gente não fica com o que a gente tem, né? Em 94, o Peter Shaw mostrou que computadores quânticos podiam fatorar números inteiros grandes com eficiência. Então, se a gente tiver um número inteiro, n, dado pelo produto de p vezes q, onde p e q são primos, tá? O algoritmo de Shaw determina p e q em tempo polinomial, o que um computador clássico não consegue. Então, a gente não tem nenhum algoritmo clássico eficiente para esta tarefa, tá? O Shaw é matemático e trabalha no MIT. Probleminha, começou a ficar interessante essa área aí, o pessoal pensou. Ora, esse algoritmo de Shaw, então, quebra o nosso sistema atual de criptografia de chave pública, né, que é o sistema RSA, que se baseia, né, toda a segurança da internet. Então, a segurança da internet, como a gente conhece hoje, na verdade, ela fica em xeque com essa ideia, né, do algoritmo de Shaw, desse algoritmo quântico de Shaw. Então, o pessoal já começou, opa, tem algo aí que pode ser que seja interessante e perigoso, vamos dizer assim. Porque quem domina a tecnologia da computação quântica, um dia pode ditar as regras do mundo. Porque, afinal de contas, né, você pode acabar sendo aquele que determina quando, né, quebrar o sistema RSA de segurança. Daí eu dizer que é a mais nova corrida tecnológica. Um dos problemas mais básicos que a gente tem em ciência da computação é a busca não estruturada. Eu não sou cientista da computação, não sou engenheira de computação, mas eu acredito que vocês, como futuros engenheiros de computação, devem saber isso aqui muito mais do que eu. Aliás, vocês devem saber muito mais coisas do que eu, vocês jovens. Mas eu vou tentar aqui descrever rapidamente o que seria essa busca não estruturada. A gente imagina que a gente tem N caixas e cada uma contém ou 0 ou 1. Tá? O que a gente quer é encontrar uma caixa contendo um número 1. Em um computador clássico, essa tarefa pode exigir até N consultas, né, que é o pior caso possível. Né? É você precisar, né, varrer todas as N caixas até encontrar o 1.
Em 96, o Grover escreveu um algoritmo quântico que resolve esse problema usando cerca de raiz de n consultas, certo? O Grover é cientista da computação e trabalha no Bell Labs. O terceiro algoritmo importante desenvolvido no final dos anos 90 foi a resolução da conjuntura de Feynman. Tá? Em 1996, o Lloyd propôs um algoritmo quântico que pode simular sistemas mecânicos quânticos. Lembra que eu falei que a razão principal por trás da ideia do Feynman foi o fato de que a gente não consegue simular sistemas quânticos em computadores clássicos. Tá? E em 96, né, o Lloyd propôs o primeiro algoritmo quântico que pode simular sistemas quânticos. Tá joia? Olha só, o Lloyd é um físico também do MIT. A simulação da mecânica quântica tem aplicações em diversas áreas, em áreas assim, das mais simples às mais complexas. Por exemplo, design de drogas, ciência de materiais, físicas de altas energias, é uma gama. Em 84, isso aqui eu ainda estou fazendo um apanhado histórico, né, do início da computação quântica. Né? Em 84, o Bennett e o Brassard propõem juntos o uso da mecânica quântica para distribuição segura de chaves criptográficas. Então, aqui a gente já começou a entrar no que a gente chama da área de criptografia quântica. Em 89, a distribuição quântica de chaves é demonstrada experimentalmente. Então, eu vou falar um pouquinho aqui do que seria essa distribuição quântica de chaves. Antes disso, né, só dizendo aqui para vocês, o Bennett é um físico da IBM, tá? É físico, mas trabalha na IBM. E o Brassard é um cientista da computação da Universidade de Montreal. Então, bora lá. Como é essa história de distribuição quântica de chaves? Suponha que Alice esteja aqui em Fortaleza e ela quer se comunicar com Bob, que está na Lua. É assim, aqui, já que é uma, né, palestra de computação quântica, vamos botar a gente na Lua, por que não, né? Então, Bob está na Lua. E a Alice, ela quer, a ideia básica, certo? É usar os princípios da incerteza e o colapso para detectar um bisbilhoteiro nessa troca de informação entre a Alice e o Bob. Joia? Por quê? Se a gente usar esses dois princípios, o da incerteza e do colapso, a gente pode mostrar que a Eve, ou a Eva, né, que é a pessoa que quer bisbilhotar, que quer tomar posse dessa informação, né, dessa chave que está sendo passada entre a Alice e Bob, na hora que ela tentar ler a mensagem, na hora que ela tentar interferir com a comunicação, ela tem que medir, e ao fazer isso, ela pode ser detectada. Então, se aumenta, né, a segurança na distribuição quântica de chaves, se você vai para a criptografia quântica. Uma das coisas mais faladas nessa área e uma das técnicas mais usadas na área de computação quântica é a teleportação. Ela foi proposta em 1993, nesse artigo aqui, que saiu na Physical Review Letters, certo? Essas seis pessoas nessa foto são os 6 autores, ou seja, as 6 pessoas por trás dessa ideia espetacular, que é a teleportação. A teleportação quântica foi demonstrada experimentalmente em 97, né? Foi demonstrada usando fótons. Tá aqui, foi um artigo da Nature. E do que se trata a teleportação? Então, bora lá. Mais uma vez, a Alice está aqui em Fortaleza e o Bob está na Lua. Tá? A ideia por trás do teletransporte é o seguinte. Alice e Bob começam compartilhando um par de sistemas quânticos emaranhados. Ou seja, um par de qubits emaranhados. Tá bom? A Alice, só voltando aqui, a Alice, ela fica com uma cópia ou um dos qubits, né? Dos 2 qubits emaranhados, ela fica, certo? E manda o outro para o Bob. Ela realiza
uma medida. Então, só voltando aqui para clarificar uma coisa. A Alice, na verdade, ela tem 2 sistemas em mãos, tá certo? Ela tem lá a bolinha vermelha, a bolinha azul aqui, cada um indicando um sistema. Ela tem 2 sistemas. Um sistema é a informação dela, é a informação que ela gostaria de passar para o Bob. E ela vai passar, mas não vai existir uma comunicação física entre Alice e Bob, certo? Ela não vai colocar a informação dentro de uma carta e mandar pelo correio, certo? Então, ela tem um qubit, que é a informação. Ela tem um outro, que é o que é emaranhado. O que ela manda mesmo é um dos qubits emaranhados que ela tem para o Bob. Então, tem 3 sistemas na jogada. Ela tem um, que é a informação. Ela tem um outro, que foi criado emaranhado. E ela pega o outro, que é do par emaranhado, e manda para o Bob. Ela realiza uma medição na metade do par dela, né? No sistema que foi criado emaranhado e o pedaço do sistema que ficou com ela. Ou, na verdade, né? O sistema que ficou com ela. Pronto, ela realiza uma medição envolvendo a metade do par e o qubit que ela deseja enviar, tá? Então, ela faz uma medição envolvendo esses 2 sistemas. Ela envia o resultado dessa medição para Bob. Bob vai, dependendo do resultado da medição que ela manda, o Bob executa algumas correções, que, na verdade, quando você faz a análise do protocolo de teleportação, você vê pelas contas quais são as correções que o Bob precisa fazer, mas vocês vão tomar aqui, né, a minha palavra de que o Bob executa a correção necessária com base no resultado da medição que ele recebeu e, no final do protocolo, o estado do qubit que a Alice tinha é transferido para o Bob. Certo? Tá joia? Mas aí você me pergunta, mas professora, por que a computação quântica? Gente, é o seguinte, no futuro próximo, os transistores serão tão pequenos que eles vão gerar tanto calor, né, e até que a tecnologia padrão de silício eventualmente pode entrar em colapso. A Intel, por exemplo, já implementou a tecnologia de silício de 32 nanômetro. Aí o que é que acontece? Quando você diminui a escala, certo? Os elétrons, eles podem tunelar barreiras finas entre os fios e danificar os sinais. Então, com a necessidade cada vez... eu não diria que é uma necessidade, mas como a gente adora, né, diminuir o tamanho das coisas nessa área de tecnologia, o que é que acontece? Alguma hora você vai chegar na mecânica quântica. Né? A mecânica quântica é a física que descreve sistemas bem pequenos, sistemas, né, atômicos e subatômicos. Uma outra razão para você querer, né, a computação quântica é velocidade, capacidade de processamento e precisão. Né? A capacidade de resolver problemas científicos e comerciais que nunca foram resolvidos e que a gente sabe que dificilmente vão ser resolvidos com a computação clássica. Né? E agora eu vou falar um pouquinho do que é que tem acontecido nessa área nos últimos anos. É uma área muito jovem, do ponto de vista de desenvolvimento, né, científico-tecnológico, é muito jovem. De 1996 até 2016, né, que é o que a gente tem aqui no gráfico, você pode ver o crescimento no número de publicações nessa área. É estonteante. Tá? Assim, infelizmente só perde para os números de casos de Covid atualmente, né? Mas é um aumento considerável. Em vários países, na China, nos Estados Unidos, na Alemanha, tá? No Reino Unido, vários países. Uma outra coisa que mostra a atual importância da área e relevância é o quanto tem saído, né, nos últimos anos matérias na própria imprensa sobre a computação quântica. Tá? E a gente vê que de 2014, né, até o ano passado, 2019, teve um crescimento considerável. Uma outra
forma da gente olhar como é que foi o desenvolvimento dessa área nos últimos anos. Isso aqui são as patentes, né, os pedidos de patentes feitos na área de tecnologia quântica. Então, tecnologia quântica não só é computação quântica, mas envolve também criptografia quântica, certo? Então, é a área mais abrangente, certo? As patentes, os pedidos de patente por país na área de tecnologia quântica. E você vê que a China, né, deu um salto enorme, passa inclusive os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos ainda continua sendo o rei na jogada, certo? Quando a gente está falando de pedidos de patente na área de computação quântica em si. Eles ainda dominam a área de computação quântica. E tem mais. Não tem pequenos esforços nessa área atualmente, não. Você pode verificar que existe sim uma corrida tecnológica na área e muito dinheiro sendo investido. Basta olhar, como eu olhei aqui, né, nesse gráfico, você basta olhar o que é gasto anualmente, isso aqui é estimado, certo? Em pesquisa na área de tecnologia envolvendo, né, a mecânica quântica, tá? E aqui é só de coisas não classificadas. Ou seja, nenhum dos projetos, por exemplo, do DARPA, projetos do governo americano na área de segurança, está aqui, está sendo contado aqui, certo? Está de fora, que também é um investimento muito alto, né? A área de segurança nacional nos Estados Unidos, eles investem muito. E aí os projetos são secretos, e aí, obviamente, são classificados, e eles não estão aqui, sendo contados aqui nesse gráfico. Mas você vê, né, que a quantidade de dinheiro é razoavelmente grande. E não é só governo, não. Tá? Você pode olhar aqui que empresas de tecnologia quântica têm cada vez mais aparecendo, surgindo, né? E esse número de empresas, inclusive startups, tem crescido nos últimos anos. E a gente vê aqui o valor, né, dos investimentos. Né? Aqui a gente falando já do setor privado, certo? E não só de projetos de pesquisa financiados por governo. E agora a gente, né, fala dessa nova corrida, a corrida espacial, né, entre os Estados Unidos e a Rússia, logo após a Segunda Guerra. Hoje o equivalente daquela corrida espacial é a corrida, o pessoal chama, né, a corrida da computação quântica, é a corrida da tecnologia quântica. A gente diz que é os Estados Unidos quântico contra a China quântica, né? É a atual corrida. Então, a gente vê aqui, os Estados Unidos, eles sempre tiveram, historicamente, interesse e investiram muito, sempre. Desde o começo, aqui a gente tem 2011 até 2017, eles sempre investiram muito. Aí o que chama atenção é o quanto a China, né, resolveu investir nos últimos anos, de 2011 para cá. Então, ela saiu de uma coisa que devia ser assim, né, alguns milhares de dólares, né, ao ano, e está encostando nos Estados Unidos. Então, um crescimento assim, né, um investimento de milhões de dólares aqui, anual, dos dois países, sempre tentando manter essa liderança, né, na corrida. Quem está liderando e quem está correndo atrás tentando passar. Mas então o que é um computador quântico? É uma máquina que executa cálculos com base nas leis da mecânica quântica, né? Que, por sua vez, é a física que descreve o comportamento de partículas no nível subatômico. E é um comportamento, assim, o comportamento é diferente, né, do que a gente está acostumado da nossa física clássica, que descreve o movimento de um carro ou de uma bola. Então, a unidade básica da computação quântica a gente chama de qubit.
é o bit, né, quântico, o qubit. Assim como o bit clássico é um elemento de memória, tá? Mas pode conter não apenas os estados 0 e 1, né? A nossa física clássica, o nosso computador clássico, o bit ou ele é 0 ou ele é 1. Né? O qubit, ele pode estar numa superposição linear dos dois estados. Então, se o seu computador quântico ele for baseado, por exemplo, no spin para cima ou no spin para baixo de um átomo, tá? O seu qubit ele pode estar numa superposição do spin para cima e do spin para baixo. Isso daí abre as portas para uma quantidade enorme, né, de bits. Né? Ao invés de ter só ou 0 ou 1, você pode ter uma superposição, uma gama de estados. Então, tem uma pergunta aqui. Está em milhões de euros. Deixa eu voltar aqui. Alguns aqui em milhões de dólares, certo? E tem aqui em milhões de dólares, mas tem um que é em euros, certo? Em milhões de euros, que é esse aqui. Tá? Quando está comparando né, o gasto, né, em pesquisa relacionada a essa área, tá? Em pesquisas não classificadas. Aqui é em milhões de euros, eu acho que foi um estudo feito pela a Grã-Bretanha, então está em milhões de euros. Né? Na época era parte da comunidade europeia. Bom, então vamos lá. Continuando. Então a gente tem uma combinação, tá certo? Uma superposição linear, uma combinação desses dois estados. Isso faz com que a computação quântica fundamentalmente seja diferente. O fato é que a gente consegue fazer essa superposição de estados. Então, eu vou falar aqui, assim, uma ideia, né, básica do que é que seria essa diferença. Então, a gente tem, na computação clássica, né, a gente tem 0 ou 1, tá? 0 ou 1. Então, quando a gente mede qualquer coisa, as medições são determinísticas. Se você tem, né, se o seu estado é 0, o resultado é 0 e acabou. Se o seu estado é 1, o resultado é 1 e acabou. Quando você vai para a computação quântica, né, você tem o 0, tem o 1, mas o seu qubit, ele pode ser só o 0, só o 1, ou uma superposição de 0 e 1. E se seu qubit for uma superposição de 0 e 1, as suas medições passam a ser probabilísticas. Se você mede uma coisa que é uma superposição de 0 e 1, por exemplo, se a sua superposição for 1 sobre a raiz de 2 de 0 mais 1 sobre a raiz de 2 de 1, tá? Então você tem 50% de chance de medir 0 e 50% de chance de medir 1. Né? Esse 1 sobre a raiz de 2 na frente de cada estado, né, o módulo disso ao quadrado, é a probabilidade de você medir aquele estado. Eu vou apenas mencionar aqui algumas portas lógicas que a gente tem nessa história toda de computação quântica. Então, a gente tem um Hadamard, que transforma o 0 numa superposição de 0 e 1. Né? Nesse tipo de superposição, a soma, né? 1 sobre a raiz de 2 da soma. E tem, o Hadamard transforma o 1 na superposição 0 menos 1, certo? A gente tem as transformações de Pauli, né? Que a gente chama por nomezinhos específicos, algumas delas. Então, a gente tem, por exemplo, o bit flip, que é a transformação X, é o equivalente da nossa porta NOT, né, a nossa porta clássica NOT, transforma 0 em 1 e 1 em 0, ou seja, faz a troca do bit, não é isso? A gente tem a porta de Pauli Y, certo? Que faz essa transformação aqui, a porta de Pauli Z, que leva 1 em menos 1, e a gente tem a mudança de fase, que muda a fase do estado quântico de um certo valor que você deseja de θ. Essas portas aqui são portas de 1 qubit. A gente tem a CNOT, por exemplo, que é uma porta de 2 qubits. Né? Como é que é o funcionamento? Se o bit de controle for 1, você inverte o bit alvo. Então, se você tem aqui o alvo, você tem aqui o controle. Toda vida que o controle for 1, você inverte o alvo. Tá vendo aqui? Eu tinha o alvo 0, quando o controle é 1, eu inverto e o alvo se torna 1. Joia?
E a gente mostra, na verdade, que a CNOT mais as portas de 1 qubit, elas formam um conjunto universal de portas lógicas. As implementações físicas de um computador quântico são várias, tá? Eu vou falar rapidamente aqui, mas qualquer implementação física tem que obedecer esses critérios aqui, que são conhecidos como os critérios de Vincenzo. O número de qubits pode ser aumentado, na verdade deve ser aumentado, é o que a gente chama de escalonamento. Os qubits têm que ser arbitrariamente inicializados, né? Você tem que ser capaz de inicializar os qubits. E um conjunto de portas universais tem que existir, então você tem que, qualquer implementação física, você tem que ser capaz de montar, por exemplo, uma CNOT e as portas de 1 qubit, para você poder ter um conjunto universal de portas lógicas. Os qubits têm que ser facilmente lidos, tá? E o tempo de descoerência tem que ser relativamente pequeno, porque, na verdade, no sistema quântico, o grande problema por trás da computação quântica toda é que os sistemas quânticos, eles sofrem descoerência muito rapidamente, ou seja, rapidamente eles perdem aquela capacidade de manter aquela superposição, ou então você tem algum problema que você perde aquele seu sistema, certo? A gente tem implementações físicas na fotônica, em íons aprisionados, em supercondutores, certo? O qubit de supercondutor, por exemplo, nos últimos 15 anos, aumentou em unidade mil milhão, 10 milhões de vezes o seu desempenho. É uma coisa, assim, que fica ali, né, complicado de acompanhar. Eu acho que é mais fácil acompanhar as Kardashians do que os Quantashians, viu? É provavelmente mais fácil. Qualquer implementação física vai ter vantagem e desvantagem. Eu não vou ler todas aqui, falar só de uma ou outra, tá? Por exemplo, os pontos quânticos, as vantagens. Uma vantagem, né? É uma fabricação facílima, uma fabricação avançada, certo? Uma desvantagem, tem um baixíssimo tempo de coerência, ou seja, sofre de descoerência facilmente. Tá? Sistemas ópticos, no meu trabalho de doutorado, inclusive, foi uma proposta que trabalhava com computador quântico óptico. E, assim, foi ficando para trás. Hoje em dia, a gente sabe que a óptica, provavelmente, vai ser extremamente necessária para o que a gente imagina que vai ser um computador quântico no futuro, que vai ser um computador híbrido, né? Ou seja, não vai ser apenas uma única implementação física, e provavelmente a transmissão de dados vai continuar se dando através da óptica, certo? E os aprisionados, e aqui eu tenho a foto, né, de um experimento do pessoal aprisionando um íon. Esse senhor aqui, né, conhecido, o bigode dele é bastante conhecido no nicho, as pessoas, né, todo mundo, bom, é um senhor assim, que tem um bigode, tá, já sei quem é. Ele ganhou um prêmio Nobel, certo? Então, é uma pessoa que sabe muito o que faz, certo? E os aprisionados é uma das implementações físicas promissoras, mas acho que a mais avançada até um dia desse era a ressonância magnética. Já. E a gente tem alguns computadores quânticos por aí, né, com poucos qubits, você pode ver, né, que o que a gente conhece, que tem o maior número de qubits, está em torno de 128 qubits, certo? Mas o pessoal está aí trabalhando. E veja bem, né, a gente tem a IBM sempre foi pioneira, tá? Sempre esteve trabalhando muito forte nessa área. E a gente tem agora, né, o computador quântico da Google. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, essas fotos aqui não são de computadores quânticos, são os nossos computadores clássicos, lá no passado, certo? Então a gente começa assim mesmo, a gente começa com coisas grandes, a gente começa com, normalmente, né, fisicamente grandes e que faz pouquíssimas coisas, né? Eu estou descrevendo um computador quântico, mas eu poderia estar descrevendo um computador clássico no passado, né? Então, isso aqui, por exemplo, é o primeiro supercomputador do mundo, né? Foi em 1976. Bom, a capacidade dele não chega aos pés do meu celular hoje. Então, você tem uma ideia. Então, aqui a gente tem algumas imagens de alguns computadores quânticos. Esse aqui é o da D-Wave, que é uma empresa canadense, certo? Veja bem, é um monstrengo, né? É enorme.
Mas, na verdade, o computador quântico mesmo em si, ele está bem aqui, na pontinha desse negócio todo, que está dentro daquela caixa, certo? O grande problema é que isso aqui precisa estar a uma temperatura de 15 milikelvin e toda aquela parafernália é para você poder conseguir refrigerar tudo isso. Então, o computador quântico, na verdade, ele é bem pequenininho, né? A parafernália que você precisa para poder manter, né, é que é grande. Esse aqui é o IBM Q20, né, de Tóquio, que também, né, o processador dele é bem aqui na pontinha dessa coisa toda, né, e são supercondutores. Você pode participar, né, de o que a gente chama de experiência quântica, tá? Você pode usar, por exemplo, eu vou falar de uma em particular, que é o da IBM, né, o IBM Quantum Experience, que você entra, se cadastra, tem acesso, e você pode montar isso aqui, por exemplo, é o circuito para você simular o algoritmo de Grover, certo? Usando o computador quântico da IBM. E tem muitas outras coisas legais, como a teleportação, que a gente achava que era lindo e maravilhoso conseguir teleportar, né, um sistema de um ponto a outro que estava a 143 quilômetros, como a gente tinha feito. Aí, de repente, né, veio os chineses e teleporta no espaço, né? Manda de um observatório na Terra, certo? Para um outro ponto da Terra através do espaço. Mateus, a gente precisa manter em temperaturas tão baixas por causa daquela probleminha lá da coerência que eu falei, né? Da descoerência, certo? Quando o seu sistema quântico interage com o ambiente, ele facilmente, vamos dizer assim, morre, é destruído. Ele, né, sofre dessa descoerência. Então, a temperatura tem a ver com isso. Tem a ver com a implementação física, tá? E falando em escalonamento é o quê? É aquilo lá que eu falei, a gente só tem 128 qubits, a gente precisa de mais. A gente não pode pensar que a gente vai ter um computador com só 128 qubits. Então, a gente precisa escalonar. E uma dos trabalhos, né, que eu tive o prazer de participar, né, com relação a esse tema, é esse trabalho aqui, que saiu na Science, que é uma CNOT, uma porta CNOT, né, por teletransporte. Tá? Esse grupo que está marcado aqui, né, esses participantes que estão em destaque aqui, foram os participantes que trabalharam na análise de dados do experimento. Então, o experimento foi realizado, né, no laboratório do Wineland, que é aquele senhor do bigode grande, ganhador do prêmio Nobel, né, no NIST, e esse grupo aqui, né, o Manny Neal e o Scott Glancy são dois pesquisadores também do NIST, mas da divisão de matemática. Eu estava lá fazendo um pós-doc e participei desse trabalho. O Carl Maia era o aluno de doutorado da Universidade do Colorado que estava envolvido também no trabalho. Então, essas pessoas, né, fizeram análise do dado dos experimentos. Joia? E o que era o experimento? A gente tinha 16 estados de entrada e a gente fazia medições no que a gente chama de bases de Pauli, e a gente fazia 144 combinações de medição-estado, medidas aproximadamente 300 vezes cada um. E aí a gente ficava com essa quantidade de dados que a gente precisava fazer a análise estatística. E aí é onde entrava esse grupo. Então, a conclusão disso tudo, dessa história toda, é que a computação quântica tem muito a oferecer e a gente precisa de engenheiros que não tenham medo de física quântica, tá, gente? E, aliás, física quântica é uma coisa de você se apaixonar e não ter medo. Então, eu realmente não consigo entender quem tem medo da física quântica, não. As vantagens definitivamente superam as desvantagens. Tá? Só o que a gente conseguiu de desenvolvimento científico e tecnológico por conta de uma ideia de um computador quântico já é uma coisa assim surpreendente. E tem uma vasta gama de aplicações em tudo quanto é área, né? De simulação até desenvolvimento de novas tecnologias. Tá? E é isso aí.
Muito obrigada, eu agradeço a atenção de todos vocês. Deixa eu ver se tem aqui alguma pergunta, alguma coisa. E se vocês tiverem alguma pergunta, façam aqui que eu tento responder, se eu souber da resposta, claro. Com os custos que existem em termos de pesquisa de hardware, quais são as opções que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo? Bom, é complicado. Assim, a gente tem vários grupos no Brasil, certo? Trabalhando, mas se você vai e procura trabalhos que tenham toda a parte da implementação física, são poucos grupos, né? Na UFRJ tem um pessoal tem o pessoal da ótica quântica, tá? Na UFPE, aqui nós temos, né, o laboratório do professor Rubens, certo? Mas, sim, a gente tem uma limitação. Mas não é a única área, não, né? Não é a única área de pesquisa no Brasil onde a gente tem a limitação de investimento. E a gente faz mesmo assim, né? Então, eu acho que é porque a gente é teimoso, certo? Mas eu acho que é importante a gente continuar teimando. Deixa eu ver aqui. É que teve um negócio interessantíssimo que a senhora mencionou em termos de escrita de algoritmo para computação quântica. Acho que ano passado. Sim, inclusive, você não precisa, você pode, por exemplo, trabalhar nessa área de escrita de algoritmo quântico, tá certo? E usar o IBM Quantum Experience. Qualquer pessoa pode se cadastrar. Então, o seu ferramental é todo na web. Você vai lá, né, abre o seu browser e vai trabalhar. E vai usar o computador da IBM, o computador quântico da IBM, de casa. Certo? Então, é isso aí. E para quem, assim, né, já tinha visto a minha palestra anteriormente, ou tinha passado na minha porta, sabe que essa é a minha tirinha favorita, né? Que eu sempre coloco. Ela estava na minha porta, caiu, mas eu vou colocar de volta, né, lá no DT. E eu sempre coloco no final da minha apresentação aqui. Mas é isso aí. Vocês têm mais algumas perguntas? Deixa eu ver se eu não perdi nenhuma... algum comentário ou pergunta. Aí o Lucas falou aqui que o Feynman se garantia na cuíca, né? É verdade. O Feynman era uma pessoa interessantíssima. Era um cara muito interessante. Né? Quem tiver curiosidade um dia de ler, né, uma biografia do Feynman, faça. Ele era... né? Inclusive, ele questionava muito a forma de se ensinar física, que obviamente que não faz diferença nenhuma se eu questiono, mas eu questiono também, né? Mas ele fazia diferença. Ele questionava muito, muito a forma que se ensina física, né, nas escolas, para as crianças e tudo mais. Gente, Ramos, será que é o Ramos, nosso professor Rubens Ramos? Hein? Tem um novo comentário aqui. Ô, Gustavo, obrigada. Espero que realmente você tenha gostado mesmo. Sim, pois é. Ele já desfilou, né, o Feynman aqui no Carnaval do Brasil. Ele, né, vinha com uma certa frequência ao Brasil. Era uma figuraça. Tá joia? Pois é isso, gente. Eu estou aqui. Se alguém tiver interesse de aprender um pouco mais, pode me mandar um e-mail, pode me mandar, né, pode se comunicar comigo. E outra coisa, né, agora que o meu público aqui, eu espero que sejam nossos alunos, né, do DT, lembre-se que a gente tem disciplinas, tá, de comunicações óticas, na engenharia de teleinfo, né, não, engenharia de na engenharia de telecomunicações, né, a gente tem disciplinas de comunicações óticas, a gente tem disciplinas dessa área, certo? Administrada normalmente pelo professor Rubens, ou professor João Batista, ou por mim, né? Ou então agora também pelo professor Zusa. Então, vão lá, né? Na época lá de disciplinas optativas,
eu sugiro que vocês solicitem. A gente tem a disciplina de física quântica para telecomunicações, tá? Então, deixa eu ver então. Acho importante, professora, a senhora aceita voluntários para pesquisar com a senhora em algum projeto? Que é necessário saber de antecedência. Aceito sim voluntários, né? Inclusive, eu tinha um voluntário da engenharia de computação que saiu, não sei porquê, achou algo mais interessante por aí, e aí veio um voluntário da física. Então, assim, eu adoraria ter outros voluntários da engenharia de computação, da engenharia de telecomunicações, com certeza. Para saber de antecedência, basta você saber um pouquinho, não precisa ser muito, não, de álgebra linear. Pronto. Não precisa de muito mais do que isso, não. Onde a gente pode encontrar um bom material de computação quântica, principalmente com respeito a software. Gabriel, assim, você pode procurar. No YouTube tem várias palestras legais do pessoal da área, certo? Você pode assistir essas palestras. Material escrito, várias pesquisas no Google mesmo vai te levar a muita coisa legal. E se você quiser assim, algo mais específico, você pode me manda um e-mail, assim, dizendo qual é o que em particular, e eu posso te mandar material, né, específico sobre o que você quer. Quer mais? A senhora acredita que as Magnetic Resistive Random Access Memory estão próximas de se tornar presentes no mercado? Marcos, eu não sei. Aí eu preciso ser honesta com você, eu não sei. Realmente, eu não sei te dizer. Mas a gente pode pesquisar, né? De repente, ver o que é que tá, quais são as expectativas. Pois é isso, gente. Muitíssimo obrigada. Eu espero que realmente vocês tenham gostado. E quem sabe, né, 2021 a gente não consegue se encontrar presencialmente. E se tiver algum aluno aqui da minha disciplina de estatística presente, aí eu quero que vocês lembrem que estatística é legal, é bacana e vocês vão usar na vida real. Muito. Tá joia? Obrigada, gente. Queria primeiro agradecer a professora pela presença, pela apresentação excelente. Peraí, eu estou ouvindo a vida? Alô? Eu que agradeço. Ah, sim. Pois é. E também queria agradecer pela presença do pessoal aí nos comentários, fazendo perguntas e interagindo com a apresentação, ao longo da apresentação. Então, obrigado, gente. A gente vai ter hoje só mais uma palestra às 6h30 sobre autenticação de redes. E tem uma outra que é do mini curso de teste de software das 5 às 6 horas, que é a live onde a Thaís vai dar as orientações e tal. Então, só lembrando para os que, assim, para quem for interessar, antes, para quem tiver interesse por essas duas áreas. A questão de teste de software e a questão da autenticação de rede. Então, é isso aí. Um comentário. Pois é, obrigado, gente. A gente vai fechar aqui a palestra. Valeu. Boa tarde.